A bolsa americana ficou cara demais e ela preocupa o resto do mundo, porque a grande pergunta que se faz é: o quanto ela ainda consegue subir? Será que nós chegamos ao topo? Bom, meu objetivo, obviamente, não é prever o futuro, esse canal não serve para isso, mas o que eu quero passar é o que não se fala sobre como funciona a bolsa americana quando você avalia não somente os Estados Unidos ou a bolsa americana de uma forma isolada, mas como o mundo inteiro usa esse mercado como uma poupança mundial. Então, isso foi baseado numa discussão entre a Lynn Alden, que ela é especialista em macroeconomia, e ela tem um research, né? Eu vou colocar aqui o link da entrevista que ela fez com Adam Taggart, que tem um canal muito legal no YouTube, entrevistando especialistas em macroeconomia, e ele sempre traz visões muito interessantes. Então, a grande questão aqui é que a discussão fica: será que a Apple consegue crescer mais? Ela já não inova mais tanto. A Nvidia, com toda a questão do DeepSeek, será que os chips vão continuar vendendo na mesma velocidade, sendo que você está vendo tudo crescer de uma forma exponencial, usando cada vez menos processamento, energia, e cria mais um fator de incerteza sobre o que vai acontecer em 2025, aumentando a volatilidade. Mas a visão que eu quero te passar, ela não tem nada a ver com os fundamentos das empresas. Aqui, o meu objetivo não é dizer se a Nvidia está supervalorizada, se o Google está supervalorizado, se a Apple, Microsoft, etc. O objetivo aqui é falar sobre como que, na verdade, a liquidez global ela usa os equities, principalmente do SP500, como uma poupança mundial. Então, voltando ali ao contexto macroeconômico da teoria do milkshake do dólar, ou seja, se hoje o dólar é a moeda mundial e o sistema eurodólar são os dólares fora dos Estados Unidos, você percebe um movimento gigantesco dessa liquidez fora dos Estados Unidos que está buscando por alguma coisa. Então, o grande objetivo é você ter dívidas baratas, em moedas baratas, que não sejam dólar, para justamente poder obter crédito em dólares e aí sim investir esses dólares em alguma coisa. Então, se você hoje é um fundo, um hedge fund, um banco, até instituições não bancárias que queiram criar a sua poupança própria, ou inclusive países, você acaba indo aos melhores ativos do mundo, entre aspas, considerados pelo mercado, mesmo que você tenha vários problemas nos Estados Unidos, pelo fato do funcionamento, da abertura do mercado americano financeiro, você tem a financialização desse mercado, ou seja, ele é usado como uma reserva de valor, independente das ações que estão dentro dele, percebe? Então é muito diferente de você analisar uma bolsa brasileira, uma bolsa francesa, uma bolsa alemã, a bolsa japonesa, a bolsa chinesa. Ali você fala muito mais sobre aquelas empresas, mas nos Estados Unidos ele criou essa não uma unificação, mas uma polarização muito grande, inclusive tendo uma quantidade exorbitante de liquidez que busca as ações dentro dos Estados Unidos comparado ao resto do mundo, o percentual do capital mundial que está na Bolsa Americana, ele é muito maior do que o resto do mundo até junto, certo? Ou seja, a Lynn Alden até falou durante a entrevista que é muito interessante. Se você pegar alguns países diferentes, como a China, por exemplo, ela usou muito a forma de você guardar dinheiro nos imóveis, né? Que agora teve essa grande queda, mas aí você começa a usar cada vez mais o ouro, você começa a usar cada vez mais bonds chineses, entre outros. Você sempre está buscando uma forma de financializar e fazer a sua poupança. Eu vou guardar ele no quê? Eu vou estocar como a minha energia econômica? Nos Estados Unidos, isso não acontece necessariamente dessa forma. Apesar de você ter também isso em imóveis, e aconteceu muitas vezes, você tem uma grande poupança criada a partir das ações americanas, né, dos equities, que a gente chama. E isso faz parte da espinha dorsal dentro dos Estados Unidos, porque pessoas que hoje são aposentadas ou estão ativas trabalhando nos Estados Unidos, as suas contas que é de aposentadoria, que a gente chama de 401ks, investem automaticamente nessas ações, tentando fazer um pé de meia para quando você chegar na idade de se aposentar. E obviamente que grande parte disso vai de forma passiva
para fundos como SP500. Então você não está escolhendo ali o vencedor, você está literalmente pulverizando o seu dinheiro e tudo que você quer é um retorno. Tanto é que fica cada vez mais difícil o trabalho de hedge funds para poder superar simplesmente você ter o seu dinheiro em SP500. E isso fica cada vez mais difícil. Inclusive o Michael Green é um dos maiores defensores dessa ideia, não defensores, mas que mais analisa a ideia do investimento passivo. Então você investe sem nem saber. E o volume que acontece dentro dos Estados Unidos é gigantesco. Mas a gente esquece que o volume fora dos Estados Unidos é muito maior. Ou seja, não são somente os americanos que estão usando as ações americanas para poupar, mas o resto do mundo está fazendo a mesma coisa. E é aí que vem o grande problema. Por quê? Porque quando você tem um investimento onde você nem vê, você nem está pensando muito em relação às empresas, os seus fundamentos, os balanços, né, os lucros, etc., você pode ter até uma movimentação de curto prazo. Só que imediatamente, não sei se você já percebeu, mas muitas vezes você tem uma queda na bolsa, você acha que o mercado vai despencar e logo em seguida ele começa a recuperar novamente. E isso vem sempre do modelo onde você cria investimentos passivos, eles vão movimentando mais ainda e não somente dentro dos Estados Unidos, mas de repente você vê fora dos Estados Unidos, principalmente quando a situação se deteriora, né? Você tá buscando algum tipo de retorno, Japão, por exemplo, né? Aí você faz o famoso carry trade, eu tiro de um lugar e coloco no outro. E o mundo, na verdade, o dólar é o maior carry trade da história. Todo o nosso sistema monetário é justamente esse movimento de carry trade. Eu pego emprestado numa moeda mais fraca para tentar emprestar numa moeda mais forte e tirar essa diferença, esse delta, essa arbitragem, certo? Então essa é uma questão que ninguém fala muito, porque quanto mais você investe nisso, porque você está buscando aquele retorno, mais o preço sobe. O preço subindo vai fazendo com que os algoritmos automaticamente invistam mais. É o investimento passivo. O passivo, ele não está esperando o melhor momento, ele não está esperando uma ação chegar a um preço X. Ele compra sem pensar. E quanto mais ele compra, mais sobe. Quanto mais sobe, mais ele compra. Percebe? E vai criando um ciclo vicioso, mas que faz com que o mundo inteiro esteja na mesma coisa. Agora, o que pode fazer isso dar errado, certo? Então, muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, como que o mercado americano conseguiu chegar tão longe, subindo tanto, sendo que nunca esteve tão caro. Você vê até as pessoas comentando assim, eu vi até um vídeo recentemente ali do Primo Rico, acho, né, do Thiago Nigro, falando a seguinte coisa, eu não tenho coragem de investir na SP500 porque tá cara demais. Só que é aí que vem a grande questão. A questão não é se ela está cara demais ou não, se os índices, né, que você vai avaliar das empresas não estão justificando uma entrada para você ter um upside, né, para você poder ver o mercado indo mais ainda para cima. A grande questão é o que o resto do mundo está fazendo comparativamente. Eu estou comparando isso a quê? Eu estou comparando isso com o resultado que eu estou vendo lá fora. Então você não tem mais muitas opções, porque o resto do mundo está pior do que a situação nos Estados Unidos. Então é um jogo comparativo. Você não pode observar os Estados Unidos de uma forma isolada. Agora, como que isso começa a ir para o outro lado? Vem, novamente, baseado no sistema euro-dólar. Todos os dólares que estão fora dos Estados Unidos, eles foram criados a partir de empréstimos. E todo empréstimo você tem que pagar as suas parcelas com juros, ou seja, você tem garantia de uma demanda futuro por dólares. Agora, se as economias fora dos Estados Unidos, né, o resto do mundo, todo mundo, né, exceto os Estados Unidos, não estejam indo muito bem, você começa a criar problemas para obter os dólares que você precisa para pagar as suas dívidas. E quando isso acontece, você precisa liquidar ativos que você tem para obter esses dólares que agora ficam mais escassos. Esse é o maior risco. E ao fazer isso, você com certeza
tem uma posição no SP500 e é nesse momento que você é obrigado a liquidar, não porque você quer, não porque você está preocupado com quantos iPhones a Apple vai vender ou se a Meta vai conseguir lançar um novo produto. Isso pouco importa. O grande objetivo é a poupança que você vai ser obrigado a queimar, porque a partir de agora você está diante de um movimento desinflacionário ou mesmo deflacionário. As dívidas precisam ser pagas, então você precisa gerar aquele fluxo de caixa para pagá-las. E esse movimento acaba criando um efeito negativo na bolsa. E se uma quantidade cada vez maior começa a sentir a mesma necessidade por uma escassez de dólares, que é um dos grandes problemas que você vê no sistema euro-dólar, principalmente quando os bancos passam a se tornar mais defensivos, eles não querem emprestar para as outras pessoas, você percebe todo mundo, opa, se eu não recebo os dólares que eu gostaria, se eu não tenho o crédito que eu consigo, eu vou cuidar dos dólares que eu já tenho, porque eu tenho dívidas para pagar. E aí ele começa a circular cada vez menos. Esse é o grande perigo que acaba afetando esses equities, esse SP500. Percebe? Muito difícil, você não vê muitas pessoas comentando sobre esse assunto, mas o maior risco do mercado, você tentar adivinhar alguma coisa em relação ao mercado. Será que estamos no topo, né? Será que toda a previsão que se teve em 2023 não aconteceu? 2024 não aconteceu, o mercado não parou de subir. Mas a questão não são as ações específicas. É muito mais um jogo de liquidez. Essa liquidez estando disponível, ele flui, ele continua indo para esses mercados independente do que acontecer, independente de novas empresas estarem no SP500 ou saírem do SP500. O grande privilégio é você fazer parte desse grupo que recebe automaticamente capital, o capital mais barato do mundo, porque afinal de contas você recebe capital sem nem mesmo pedir dinheiro, percebe? Então essas empresas têm uma capacidade desproporcional e pode ser justificada ou não justificada, até porque esses papéis também podem ser usados como calção para pedir empréstimos. Você pode usar isso para pedir empréstimos em cima, porque ele é líquido o suficiente, é um dos melhores ativos, né? Claro que os melhores de todos seriam a dívida pública americana. Então, todo o sistema monetário ele ficou baseado nesse tipo de qualidade de ativo, porque se sabe, o sistema monetário, né, bancário, se organizou de tal forma a saber que esses tipos de ativo são os mais desejados. Então, é um jogo muito mais monetário do que você ficar pensando em empresas, ok? Então, eu queria te passar essa ideia. Eu queria te passar essa ideia para você colocar no seu radar que muitas das coisas que acontecem fora dos Estados Unidos, eu olharia ali M2 Global ou existe um Global Liquidity Index, né, que não é uma coisa tão fácil assim de se acessar, mas se você olhar os últimos dados, ele vai mostrando um pouco da saúde que vai acontecendo. Então você vai juntando os pontos, bancos mais na defensiva, liquidez caindo, e isso pode sugerir um aumento cada vez maior da probabilidade de você ter atingido o topo da Bolsa Americana.